Beta Israel, que significa Casa de Israel ou Comunidade de Israel em Geezei hebraico, é a denominação de uma comunidade judaica com raízes na Etiópia. Também são conhecidos como judeus etíopes. A história e as práticas do judaísmo Beta Israel são distintas das comunidades judaicas rabínicas mais conhecidas, askenazes e sefaditas, por várias razões. Origem e isolamento. A comunidade Beta Israel se desenvolveu de forma isolada do restante do mundo judaico por muitos séculos. Sua origem é objeto de diferentes hipóteses, incluindo a de que seriam descendentes da tribo israelita de Dan ou de judeus que migraram para a Etiópia após a destruição do primeiro templo em Jerusalém, em 586 a.C. Práticas e textos sagrados. A religião Beta Israel é chamada de Aimonot. Suas escrituras sagradas são baseadas no Orit, que corresponde ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Torá e outros livros como Josué, Juízes e Rute. Eles não seguem a tradição rabínica nem o Talmud, que se desenvolveram em outras partes do mundo judaico. Liderança e rituais. A liderança religiosa é exercida por sacerdotes, chamados Kesim. Eles possuem rituais únicos, como o feriado Sig, que celebra a aceitação da Torá e a esperança do retorno a Jerusalém. A maioria dos Beta Israel hoje vive em Israel, para onde migraram em grandes operações humanitárias nas décadas de 1980 e 1990, como a famosa Operação Moisés. Apesar de terem sido reconhecidos como judeus pelas autoridades rabínicas de Israel, a integração na sociedade israelense tem sido um processo complexo, com desafios e adaptações. Assim como outras vertentes do judaísmo, o judaísmo Beta Israel, também conhecido como Aimonot, reconhece e segue os 10 mandamentos como princípios fundamentais da sua fé. Esses mandamentos foram dados por Deus a Moisés no Monte Sinai. No entanto, é importante notar que a tradição Beta Israel possui particularidades que a distinguem do judaísmo rabínico, o mais comum no mundo. O essencial dos mandamentos. Os 10 mandamentos são a base para os 613 mandamentos, mitzvot, da Torá, que são os preceitos que guiam a vida judaica. Eles são divididos em 2 partes. Relação com Deus. Os primeiros mandamentos se concentram na relação entre o ser humano e Deus. Eles incluem o reconhecimento de um único Deus, a proibição de idolatria, a santificação do nome de Deus e a observância do Shabat, dia de descanso. Relação com o próximo. A segunda parte dos mandamentos foca nas interações entre as pessoas. Eles incluem a honra aos pais e a proibição de assassinato, adultério, roubo, falso testemunho e cobiça. As diferenças no judaísmo Beta Israel. Apesar de aceitar os 10 mandamentos, o judaísmo Beta Israel, por ter se desenvolvido de forma isolada, não segue as interpretações e as leis adicionais criadas pelos rabinos ao longo dos séculos. A sua prática religiosa, chamada de Aimonot, é baseada no Orit, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Torá, e outros livros bíblicos, mas não inclui Talmud, que é uma das bases do judaísmo rabínico. Em resumo, enquanto os Beta Israel compartilham a mesma base moral e religiosa dos 10 mandamentos, suas práticas e interpretações são únicas devido à sua história e tradições próprias. As leis noéticas, ou lei de Noé, são um conjunto de 7 mandamentos que, de acordo com o judaísmo rabínico, Deus deu à humanidade universalmente, muito antes da Torá ser entregue a Moisés no Monte Sinai. A tradição ensina que essas leis se aplicam a todos os seres humanos, judeus e não judeus, e servem como base para uma sociedade civilizada e moral. As 7 leis são: não praticar a idolatria, adorar somente um Deus, não blasfemar, não cometer assassinato, não cometer imoralidade sexual, adultério, incesto, etc. Não roubar, não comer carne de um animal vivo, estabelecer sistemas de justiça. Para o judaísmo rabínico, o cumprimento dessas leis por um não-judeu garante a ele um lugar no mundo vindouro, Olam Abeá. A relação com o judaísmo Beta Israel. O judaísmo Beta Israel se desenvolveu de forma isolada do restante do mundo judaico. Por isso, suas práticas e crenças não foram influenciadas pelo judaísmo rabínico, que é a base da maioria das comunidades judaicas atuais. Judeus versus não-judeus. A distinção entre as leis noéticas para não-judeus e os 613 mandamentos da Torá para judeus é uma doutrina central no judaísmo rabínico. Para os rabinos,
Um judeu é obrigado a seguir todos os mandamentos da Torá, não apenas os 7 mandamentos universais. Os Beta Israel, sendo judeus, também se veem como obrigados a seguir os mandamentos dados a Israel. A base religiosa. O judaísmo Beta Israel baseia suas práticas na sua própria tradição, chamada Emanot, que é centrada no Orit, o Pentateuco e outros livros bíblicos, e nas interpretações de seus líderes espirituais, os que assim. Eles não seguem as leis e interpretações do Talmud, que é a principal fonte para as leis noéticas e outras leis rabínicas. Portanto, enquanto os Beta Israel, como judeus, obedecem a mandamentos que são semelhantes em princípio às leis noéticas, como a proibição de assassinato e roubo, a sua fé não se baseia na estrutura formal das leis noéticas como uma categoria distinta para não-judeus. Eles consideram parte da casa de Israel, por isso, regidos pelos mandamentos dados à sua nação. Em resumo, as leis noéticas são um conceito do judaísmo rabínico que não faz parte da tradição religiosa única do judaísmo Beta Israel. Para o judaísmo Beta Israel, o Shabat, sábado, é a mais importante e sagrada das festas. A sua observância, assim como no judaísmo rabínico, é um pilar central da fé, mas com algumas particularidades que refletem a história e as tradições únicas dessa comunidade. A base, o mandamento divino. Assim como em todas as vertentes do judaísmo, o Shabat é observado em obediência ao 4º mandamento. Lembra-te do dia de Shabat para o santificar. Ele é considerado um sinal da aliança entre Deus e o povo de Israel, um dia de descanso e de santidade em que se comemora a criação do mundo. O Shabat na tradição Beta Israel. Apesar de compartilharem o mesmo fundamento bíblico, a maneira como os Beta Israel, os judeus etíopes, celebram o Shabat tem suas próprias características. ênfase na santidade e simplicidade. A tradição Beta Israel sempre enfatizou a santidade do Shabat de maneira muito estrita. A preparação para o Shabat é meticulosa, com a limpeza da casa e a preparação de toda a comida antes do pôr do sol da sexta-feira. Proibição de fogo e eletricidade. Uma das maiores diferenças históricas é a proibição total de acender fogo ou cozinhar no Shabat. Nas comunidades etíopes, a comida era preparada no dia anterior e mantida aquecida. Eles também se abstinham de qualquer trabalho que pudesse gerar fogo, incluindo fogueiras. Orações e encontro comunitário. O Shabat é um dia de orações intensas, feitas em Ge'ezê e hebraico. As comunidades se reuniam nas sinagogas, Masjid ou Bet Salah, para as celebrações. O estudo do Orit, o estudo dos textos sagrados, principalmente o Orit, o Pentateuco, que inclui a Torá e outros livros bíblicos, é uma parte essencial do Shabat. Os líderes religiosos, chamados que assim, conduziam o estudo e as orações. Paz e descanso total. O conceito de Shalom, paz, e Menusha, descanso, é central. O Shabat é um dia de descanso absoluto do trabalho, de negócios, de qualquer atividade mundana, permitindo que a pessoa se dedique completamente à espiritualidade. Shabat hoje. Com a imigração para Israel, a maioria dos Beta Israel se adaptou às práticas do judaísmo rabínico. A integração social e religiosa levou à adoção de muitos costumes rabínicos, mas o respeito e a reverência pelo Shabat continuam sendo um traço distintivo de sua fé. A essência do Shabat, como um dia de união familiar, oração e renovação espiritual, permanece no coração da comunidade Beta Israel. Para os Beta Israel, os livros sagrados mais importantes são os que compõem o Orit. O que é o Orit? O Orit é o cânone bíblico central para a religião dos Beta Israel, conhecida como Aimanot. É escrito em Ge'ezê, uma antiga língua litúrgica etíope. Ele é composto por 8 livros, considerados os mais sagrados e essenciais para a comunidade. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Torá, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim, que correspondem a Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Livros adicionais, Josué, Juízes e Ruth. A estrutura do Orit é uma das principais diferenças entre o judaísmo Beta Israel e o judaísmo rabínico, que considera a Torá como a base de sua lei, mas que também usa uma vasta coleção de outros textos como o Talmud e o Midrash para interpretar a Torá. Os Beta Israel, por terem se desenvolvido de forma isolada, não possuem o Talmud em sua tradição. Outros textos sagrados. Embora o Orit seja o principal, a tradição Beta Israel também utiliza outros textos para oração e estudo, como o Livro dos Salmos, usado em orações e rituais,
Livros apócrifos. Textos como os livros de Enoque e dos Jubileus, que são valorizados na tradição etíope. Em resumo, a principal diferença entre os textos sagrados do judaísmo Beta Israel e o judaísmo rabínico está na ausência do Talmud. Para os Beta Israel, o Orita é o texto sagrado supremo, a fonte de todos os ensinamentos e leis da sua fé. A forma como a Torá e o Tanakh são entendidos no judaísmo Beta Israel é diferente do judaísmo rabínico, principalmente por causa de séculos de isolamento da comunidade etíope. A Torá. No judaísmo rabínico, a Torá se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e, em um sentido mais amplo, a todo o corpo de ensinamentos judaicos, incluindo a Torá oral, o Talmud, o Midrash e a Halachá. No judaísmo Beta Israel, a Torá é conhecida como Orit, em Ge'ez, e é a parte mais sagrada de suas escrituras. O Orit consiste nos 5 livros do Pentateuco, mas a tradição não inclui a Torá oral. Isso é um ponto fundamental que diferencia os Beta Israel. Sua fé é baseada apenas na lei escrita, sem a complexa estrutura de interpretações e leis rabínicas que se desenvolveram em outras partes do mundo. O Tanakh. O Tanakh é o acrônimo hebraico para a Bíblia hebraica completa. A palavra é formada pelas primeiras letras de suas 3 seções: Tora, Pentateuco; Nevim, profetas; Ketuvim, escritos. Para os judeus rabínicos, o Tanakh é o cânone completo da Bíblia. Para os Beta Israel, o cânone é diferente. Embora eles tenham a Torá, o Orit e alguns dos livros dos profetas e dos escritos, a coleção completa de livros não é a mesma do Tanakh rabínico. Os Beta Israel não possuem alguns livros do Tanakh, mas dão grande importância a outros textos que não são considerados canônicos pelos rabinos, como o livro de Enoque e o livro dos Jubileus. Essa diferença fundamental é o que torna o judaísmo Beta Israel uma tradição judaica única. Eles mantiveram a sua fé em isolamento, seguindo os mandamentos bíblicos sem a influência das interpretações e leis rabínicas que mudaram a maior parte do mundo judaico. Ao contrário do judaísmo rabínico, que utiliza o Sidur, livro de orações diárias, e o Mashor, livro de orações para feriados, como padrão, o judaísmo Beta Israel não tem uma liturgia formal e padronizada em um único livro. Em vez disso, a tradição de oração dos Beta Israel é baseada em uma prática mais oral e comunitária. Historicamente, os Qessim, sacerdotes, utilizavam textos bíblicos para guiar as orações, a base dos livros de oração. O livro mais utilizado para as orações e práticas religiosas é o Yedzukot Mishaf. Este livro, na verdade, não é um livro de orações fixo, mas uma coletânea de trechos da Bíblia, com ênfase nos salmos e em composições de louvor e súplica a Deus. As orações eram predominantemente de agradecimento e louvor, feitas em Ge'ez, a antiga língua litúrgica etíope. Adaptação e liturgia na diáspora. Com a imigração para Israel, a maioria dos Beta Israel se integrou às comunidades judaicas rabínicas. Como resultado, eles passaram a usar o Sidur, que é o livro de orações padrão no judaísmo. No entanto, muitos esforços têm sido feitos para preservar as tradições únicas do judaísmo Beta Israel, incluindo a música e a liturgia de suas orações. Em resumo, a oração no judaísmo Beta Israel é mais uma prática oral e baseada em textos bíblicos, como os Salmos, do que em um livro de orações padronizado como o Sidur. Sua liturgia é um reflexo de sua história e isolamento, focada na tradição transmitida pelos seus sacerdotes. As orações mais importantes no judaísmo Beta Israel refletem a sua história e tradições únicas. Embora as orações diárias não fossem formalmente estruturadas como no judaísmo rabínico, existem orações e rituais que são centrais para sua fé. Oração diária. Historicamente, os Beta Israel não tinham um livro de orações diárias como o Sidur do judaísmo rabínico. Em vez disso, a oração era mais fluida, baseada na recitação do Salmo e de outros trechos da Bíblia. A oração era feita 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. Ela era uma expressão de louvor a Deus, agradecimento pela criação e súplica pela volta a Jerusalém. Oração do quarta-feira. A oração da quarta-feira é uma das orações mais singulares do judaísmo Beta Israel. Segundo a tradição, o dia da semana dedicado à renovação espiritual e ao arrependimento, e a oração era feita para se purificar dos pecados. Oração do quarta-feira é uma das poucas orações que tem uma estrutura mais fixa e formal na tradição dos Beta Israel.
Oração do Shabat. A oração do Shabat é considerada a mais importante. As orações eram realizadas na sinagoga, Masjid ou Bet Salah, e eram conduzidas por um sacerdote Qis. A oração do Shabat é uma das mais longas e complexas e inclui a leitura de trechos do Orit, o Pentateuco, Salmos e outras passagens bíblicas. A oração também é um momento de união comunitária e de celebração da aliança entre Deus e o povo de Israel. Oração para os falecidos. A oração para os falecidos é uma parte importante da tradição Beta Israel. Eles acreditam que a oração pelos falecidos ajuda a purificar a alma e a garantir o seu descanso. A oração pelos falecidos é feita durante o enterro e em outros rituais. Apesar de as orações do judaísmo Beta Israel terem as suas próprias características, a sua essência é a mesma das outras vertentes do judaísmo: louvar a Deus, agradecer pelas bênçãos e buscar a sua ajuda e orientação. A oração é uma parte central da vida dos Beta Israel e um reflexo da sua fé e tradições. No judaísmo Beta Israel, a oração é uma combinação de elementos pessoais e comunitários. Embora não houvesse uma liturgia fixa e formal como no judaísmo rabínico, as orações seguiam uma estrutura tradicional e eram, em grande parte, guiadas por líderes religiosos. A oração dos Beta Israel pode ser descrita como guiada, mas não rigidamente litúrgica. As orações não se baseavam em um livro de orações padronizado como o Sidur. Em vez disso, os líderes religiosos, os que assim, orientavam a comunidade na oração, usando trechos do Orit, o Pentateuco e, principalmente, os Salmos. A oração era mais um canto responsorial, com os que assim recitando versos e a comunidade respondendo. Pessoal e direta a Deus. Apesar de a oração ser comunitária, havia um forte senso de conexão pessoal com Deus. A oração era vista como um momento de louvor, agradecimento, arrependimento e súplica individual. Em resumo, as orações dos Beta Israel não eram inteiramente pessoais e espontâneas, mas também não seguiam uma liturgia fixa e escrita. Eles combinavam uma abordagem tradicional e comunitária com a devoção pessoal, usando textos bíblicos como a base de suas preces. A hierarquia religiosa do judaísmo Beta Israel é distinta da estrutura rabínica, refletindo sua história única e a ausência do Talmud. A autoridade religiosa e a liderança comunitária se concentram em figuras específicas. Kessim, sacerdotes. Os Kessim, singular, Qis, são os líderes espirituais religiosos mais importantes na comunidade Beta Israel. Sua autoridade é derivada da linhagem sacerdotal, que, segundo a tradição, se remonta aos tempos bíblicos. Eles são responsáveis por conduzir rituais religiosos, realizam orações, lideram as cerimônias de Shabat e feriados e administram rituais de purificação. Interpretar a lei. Baseiam-se no Orit, o Pentateuco, para orientar a comunidade em questões de lei religiosa, Halachá. Transmissão de conhecimento. Agem como guardiões da tradição, ensinando as leis e a história da comunidade. Monges e nuns. O judaísmo Beta Israel é a única vertente do judaísmo a ter uma tradição monástica. Os monges, singular, monge, e as nuns, singular, non, se dedicam a uma vida de oração, estudo e contemplação. Eles não se casam e vivem em comunidades isoladas, dedicando suas vidas a Deus. Shechita, açougues. A Shechita é o ritual de abate de animais para consumo. Os açougues que realizam este ritual são treinados e autorizados pelos Kessim. Eles são responsáveis por garantir que o abate seja feito de acordo com as leis religiosas, um aspecto essencial na comunidade. Resumo da hierarquia. A hierarquia do judaísmo Beta Israel pode ser descrita da seguinte forma. Kessim são os líderes espirituais e religiosos, com autoridade na interpretação da lei e na condução de rituais. Monges e nuns dedicam suas vidas à oração e à meditação. Eles não têm autoridade religiosa, mas são figuras espirituais importantes. Shechita são responsáveis por garantir a pureza dos alimentos. Eles não têm autoridade religiosa, mas são figuras importantes na comunidade. Esta hierarquia é um reflexo da tradição oral e da história única da comunidade Beta Israel, que manteve a sua fé e as suas práticas em isolamento por séculos. As sinagogas do judaísmo Beta Israel, historicamente, não eram conhecidas pelo termo sinagoga, do grego, que significa local de reunião, mas por nomes em Gezer, a antiga língua litúrgica etíope.
Elas eram chamadas de Masjid ou Bet Salah, que significam casa de oração ou casa de Deus. Arquitetura e estrutura. Ao contrário das sinagogas da diáspora, que eram construídas de forma elaborada, as do judaísmo Beta Israel eram mais simples e rústicas, feitas de materiais locais, como pedras, barro e madeira. Sua estrutura era circular e modesta, com um espaço para o Orit, o Pentateuco, as orações e as reuniões da comunidade. Funções. Apesar da simplicidade, os masjids eram o centro da vida comunitária. Eles serviam para oração e estudo. Era um local onde a comunidade se reunia para a oração diária e a celebração do Shabat e dos feriados. Os que, assim, sacerdotes, conduziam os rituais, recitavam os salmos e outros textos sagrados e ensinavam a lei e a história da comunidade. Educação. As crianças aprendiam a ler e a escrever em Gezé e a memorizar trechos da Bíblia. Reuniões comunitárias. Era um local onde a comunidade se reunia para discutir assuntos importantes e para resolver disputas. Atualmente, com a imigração para Israel, a maioria dos Beta Israel se integrou às comunidades judaicas rabínicas, se passou a frequentar as sinagogas tradicionais. No entanto, algumas comunidades Beta Israel em Israel construíram sinagogas que mantêm a arquitetura e as tradições de suas sinagogas etíopes, como forma de preservar a sua cultura e herança. Embora o judaísmo Beta Israel tenha se desenvolvido isoladamente por séculos, há similaridades essenciais com o judaísmo rabínico. Essas semelhanças, que fundamentam a identidade judaica de ambas as tradições, são monoteísmo. Ambos os ramos do judaísmo acreditam em um único Deus, o Criador do universo, que é o mesmo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. A crença na unidade divina é a base de ambas as religiões. A Torá. Ambas as comunidades consideram a Torá, os 5 livros de Moisés, como a lei divina e a base de sua religião. A principal diferença é a aceitação ou não da Torá oral, o Talmud e a Misná. Para o judaísmo rabínico, a Torá oral é tão importante quanto a Torá escrita, enquanto para os Beta Israel, apenas a Torá escrita, que eles chamam de Orit, é a lei divina. O Shabat. A observância do Shabat, o sábado, como um dia de descanso e santidade é central para ambas as tradições. Ambos os ramos do judaísmo consideram o Shabat um dia sagrado, dedicado à oração e ao estudo da Torá, sem trabalho. O calendário judaico. Ambas as tradições seguem um calendário lunar solar e celebram as mesmas festas, incluindo Pesach, Páscoa, Shavuot, Pentecostes e Sukkot, festa dos tabernáculos. Embora as datas de algumas festas possam ter pequenas variações entre as comunidades, os seus significados e a forma como são celebradas são os mesmos. O conceito de Israel. Ambas as tradições se consideram parte do povo de Israel e se veem como guardiãs da aliança entre Deus e o povo de Israel. Ambas as tradições mantêm um forte senso de conexão com a terra de Israel e a crença na vinda do Messias. Regras de Kashrut. Ambas as tradições seguem as regras de Kashrut, regras alimentares e as leis de purificação. No entanto, as leis de Kashrut dos Beta Israel são mais estritas do que as dos rabinos e se baseiam na interpretação direta do Pentateuco, sem as complexas interpretações do Talmud. A circuncisão. A circuncisão de meninos no 8º dia após o nascimento é uma prática comum para ambas as tradições. No judaísmo Beta Israel, a circuncisão é um ritual sagrado e é feita por um sacerdote. Em suma, as semelhanças entre o judaísmo rabínico e o judaísmo Beta Israel são mais fortes do que as diferenças. Elas compartilham a mesma base bíblica, os mesmos princípios monoteístas e a mesma crença na aliança entre Deus e o povo de Israel. As festas mais importantes no judaísmo Beta Israel são aquelas de origem bíblica. Embora os nomes e algumas tradições possam ser um pouco diferentes por causa da influência da cultura etíope, os significados das festas são os mesmos do judaísmo rabínico. Sig. O Sig é a festa mais importante e a mais distintiva do judaísmo Beta Israel. O nome da festa significa prostração ou adoração em Gezé e é celebrada no 29º dia do 8º mês, Sheshan, do calendário hebraico, 50 dias depois do Yom Kippur. O Sig comemora a aliança entre Deus e o povo de Israel e a esperança de voltar a Jerusalém. A festa é celebrada em uma montanha, simbolizando o Monte Sinai. O líder espiritual, o Quis, lê trechos da Torá e a comunidade se prostra em oração e súplica a Deus.
A festa é uma forma de reafirmar o compromisso com a fé e a esperança de retornar à terra de Israel. Pesach, Páscoa. A Pesach é a festa que celebra a libertação dos israelitas da escravidão no Egito. A festa é celebrada por 7 dias e tem rituais e costumes semelhantes aos do judaísmo rabínico, como a abstinência de pão com fermento e a celebração do Seder, uma refeição ritual com simbolismo sobre a libertação. Shavuot, Pentecostes. O Shavuot é a festa que celebra a entrega da Torá no Monte Sinai. A festa é celebrada 50 dias depois de Pesach e é um momento de renovação da fé e do compromisso com a lei de Deus. A festa é um momento de grande alegria e gratidão e é celebrada com orações e rituais. Sukkot, festa dos tabernáculos. O Sukkot é a festa que celebra a colheita e a proteção de Deus sobre o povo de Israel durante a jornada no deserto. A festa é celebrada por 7 dias e os Beta Israel constroem cabanas, Sukkot, para comer, orar e celebrar a bondade de Deus. Yom Kippur, dia da expiação. O Yom Kippur é o dia mais sagrado do calendário judaico. A festa é um dia de jejum, oração e arrependimento e é dedicada à expiação dos pecados e à reconciliação com Deus. O Yom Kippur é um momento de grande introspecção e reflexão e é celebrado com orações e jejum. As festas no judaísmo Beta Israel são uma parte importante da sua fé e cultura. Elas são um lembrete das suas origens e da sua história, e uma forma de honrar a aliança entre Deus e o povo de Israel. Algumas festas que se tornaram proeminentes no judaísmo rabínico não são comemoradas tradicionalmente pelo judaísmo Beta Israel, pois não estão presentes no Orit, o Pentateuco, e surgiram em um período de tempo em que a comunidade etíope já estava isolada das demais. As principais festas que o judaísmo Beta Israel não celebra são Purim. Purim celebra a libertação dos judeus do extermínio na antiga Pérsia, conforme descrito no livro de Ester. Esta festa é de origem pós-bíblica, ou seja, foi estabelecida depois que a Torá foi escrita. Por não constar no Orit, a tradição Beta Israel não a incorporou, embora muitos judeus etíopes em Israel tenham começado a celebrá-la após a imigração. Hanukkah. Hanukkah, ou a Festa das Luzes, celebra a vitória dos Macabeus sobre o Império Seleucida e a rededicação do Templo Sagrado em Jerusalém. Assim como Purim, esta festa tem origem histórica e não bíblica. Ela ocorreu muito tempo depois que a comunidade Beta Israel se isolou, e por isso não faz parte do seu calendário de celebrações. Tisha B'Av. Tisha B'Av é um dia de jejum e luto que comemora a destruição dos 2 templos sagrados em Jerusalém. Embora a comunidade Beta Israel tenha um profundo senso de conexão com Jerusalém e seus templos, a prática de Tisha B'Av como um dia de luto não faz parte da sua tradição original. Em resumo, as festas que não são celebradas pelo judaísmo Beta Israel são aquelas que foram estabelecidas após a conclusão do cânone bíblico. A comunidade se apegou estritamente aos mandamentos e festas contidos no Orit, preservando uma forma mais antiga e isolada da fé judaica. No judaísmo Beta Israel, o conceito de dízimo, Maaser, existe, mas é aplicado de uma forma diferente da que se vê em muitas igrejas cristãs ou mesmo em algumas comunidades judaicas. Origem e propósito. A prática do dízimo no judaísmo Beta Israel é de origem bíblica. É baseada no mandamento do Pentateuco que diz que 1/10 parte da colheita e do rebanho deve ser dada a Deus para sustentar os sacerdotes e levitas. No judaísmo Beta Israel, os que assim, sacerdotes, são os guardiões da lei e da tradição, e a comunidade é responsável por sustentá-los. A prática do dízimo. A prática do dízimo no judaísmo Beta Israel é mais do que apenas uma doação financeira. É uma expressão de fé, uma forma de honrar a Deus e de manter a comunidade unida. A comunidade doa 1/10 parte de sua colheita, rebanho e outras posses para sustentar os que assim manter a sinagoga e as escolas. Diferenças do dízimo cristão. No judaísmo Beta Israel, o dízimo não é uma doação obrigatória para todos, mas uma expressão de gratidão e fé. Não é uma contribuição regular e mensal, mas é mais esporádica e é dada quando a pessoa se sente abençoada. Em suma, o dízimo no judaísmo Beta Israel é uma prática que reflete a sua história e tradições únicas. É uma forma de honrar a Deus e de manter a comunidade unida, e não é uma doação obrigatória ou mensal, mas uma expressão de gratidão e fé. Assim como em outras comunidades judaicas, a tzedakah, justiça, retidão, caridade, é um pilar fundamental no judaísmo Beta Israel. No entanto,
Sua prática reflete as particularidades dessa comunidade, que valoriza a solidariedade e a ajuda mútua. A tzedakah como uma obrigação. A tzedakah é vista como uma obrigação religiosa e social que não é opcional, mas uma parte central da vida de uma pessoa. Ela não é vista como um ato de generosidade, mas como uma expressão de justiça e retidão. A prática da tzedakah. No judaísmo Beta Israel, a tzedakah é praticada de várias formas. A comunidade é responsável por cuidar dos seus membros mais vulneráveis, como os pobres, as viúvas, os órfãos e os doentes. Ajudar os pobres. A comunidade Beta Israel valoriza a ajuda aos pobres e necessitados. A tzedakah é usada para fornecer alimentos, roupas, moradia e assistência médica aos membros mais pobres da comunidade. Apoiar os que é assim. A tzedakah também é usada para sustentar os que é assim, sacerdotes, que são os líderes religiosos da comunidade. A comunidade é responsável por sustentar os seus líderes, que dedicam as suas vidas ao serviço de Deus e da comunidade. Ajuda mútua. A tzedakah é uma forma de ajuda mútua. A comunidade é responsável por cuidar dos seus membros, e a tzedakah é uma forma de garantir que ninguém seja deixado para trás. Diferenças da tzedakah rabínica. Embora a tzedakah seja um conceito comum no judaísmo, a prática no judaísmo Beta Israel é diferente da do judaísmo rabínico. No judaísmo Beta Israel, a tzedakah é uma prática mais comunitária, com ênfase na ajuda mútua e no cuidado com os membros da comunidade. No judaísmo rabínico, a tzedakah é mais formal e pode ser feita de várias formas, como doações para instituições de caridade e outras organizações. A tzedakah no judaísmo Beta Israel é uma prática que reflete a sua história e tradições únicas. É uma forma de honrar a Deus e de manter a comunidade unida, e é um lembrete da importância da justiça, retidão e caridade. A circuncisão, conhecida como Brit Mila, ou Aliança da Circuncisão, em hebraico, é um ritual fundamental no judaísmo Beta Israel, assim como em todas as outras vertentes do judaísmo. A prática é uma das mais antigas e sagradas da fé, baseada no mandamento dado a Abraão no livro de Gênesis. Para o judaísmo Beta Israel, a circuncisão é vista como um sinal da aliança entre Deus e o povo de Israel. Quando e como é feita? A circuncisão é realizada no 8º dia de vida de um menino, exceto em caso de risco para a saúde. O ritual é conduzido por um especialista, geralmente o sacerdote da comunidade Quis, que é treinado para o procedimento. A circuncisão é um ato sagrado, e a sua realização é uma forma de honrar a Deus e de manter a aliança entre Deus e o povo de Israel. A importância espiritual. No judaísmo Beta Israel, a circuncisão é mais do que um ato físico. É um momento de grande celebração e alegria, e a sua realização é vista como uma forma de dar as boas-vindas ao novo membro da comunidade e de iniciar a sua vida como um judeu. A circuncisão é um lembrete da aliança de Deus com o povo de Israel, e a sua realização é uma forma de honrar e manter essa aliança. A circuncisão é um ato de fé e de compromisso, e a sua realização é um testemunho da fé da comunidade em Deus. Diferenças da circuncisão rabínica. Enquanto a prática é a mesma, o judaísmo Beta Israel tem algumas diferenças em relação à circuncisão rabínica. Uma das principais diferenças é a ausência de um mohel, um circuncisador especializado, como no judaísmo rabínico. A circuncisão no judaísmo Beta Israel é tradicionalmente realizada por um quis ou por uma pessoa treinada pela comunidade. Apesar das diferenças, a circuncisão é um ritual sagrado para ambas as comunidades e um lembrete da aliança entre Deus e o povo de Israel. A circuncisão é um ato de fé e de compromisso, e a sua realização é um testemunho da fé da comunidade em Deus. O uso da barba e o tratamento dos cabelos para os homens no judaísmo Beta Israel seguem princípios que, embora enraizados em mandamentos bíblicos comuns a todo o judaísmo, têm sua própria interpretação e prática. A aparência, para eles, é uma forma de demonstrar devoção e santidade. A barba. Para os homens Beta Israel, a barba é um sinal de maturidade, honra e devoção a Deus. A tradição de não raspar a barba é seguida por muitos, baseando-se no mandamento de Levítico 19, 27, que proíbe raspar o canto da barba. No entanto, a prática não é tão rígida como em algumas correntes do judaísmo rabínico, onde se proíbe o uso de lâminas. Muitos homens Beta Israel, por exemplo, usam tesouras ou máquinas elétricas que não ferem a pele. A barba é vista como uma forma de honrar a Deus e de se assemelhar aos profetas e patriarcas.
Ela também é um símbolo de autoridade e sabedoria, e é comum ver líderes religiosos, como os que assim, com longas barbas. O cabelo. O cabelo, assim como a barba, é tratado com grande respeito. A tradição Beta Israel proíbe o corte de cabelo excessivo ou a adoção de penteados que possam ser considerados vaidosos ou em desacordo com as leis de pureza. A pureza ritual é uma das maiores preocupações do judaísmo Beta Israel. O cabelo é considerado um elemento importante na purificação, e os homens que se dedicam à vida monástica, como os monges, têm o cabelo raspado como sinal de sua total dedicação a Deus. Semelhanças e diferenças com o judaísmo rabínico. Apesar das semelhanças, existem algumas diferenças. Legalismo. O judaísmo rabínico tem uma vasta e complexa literatura legal sobre o uso da barba, com debate sobre o que constitui raspar e se é permitido o uso de máquinas elétricas. No judaísmo Beta Israel, a tradição é mais simples e direta, sem as interpretações rabínicas. Pureza. O judaísmo Beta Israel tem um foco maior na pureza ritual, e a barba e o cabelo são vistos como elementos que podem ser usados para demonstrar devoção e santidade. Em suma, a barba e o cabelo para os homens Beta Israel são mais do que apenas uma questão estética. Eles são um sinal de devoção a Deus, um símbolo de autoridade e sabedoria, e um lembrete da importância da pureza na sua fé. Não há uma regra fixa e universal sobre as vestimentas femininas no judaísmo Beta Israel que se aplique de forma igual antes e depois do casamento. As vestimentas são mais um reflexo da cultura e da tradição do que de uma lei religiosa rígida. O vestuário tradicional. Historicamente, as mulheres Beta Israel usavam vestes simples e modestas, feitas de algodão branco. As vestes são conhecidas como shema, um tecido fino e transparente, e o gabi, um tecido mais grosso e opaco. As vestes são longas e cobrem a maior parte do corpo, incluindo os braços e as pernas. A modéstia é um valor fundamental na cultura Beta Israel. As mulheres cobrem os cabelos e os ombros, e as vestes são uma forma de demonstrar a sua devoção a Deus e a sua santidade. Vestes após o casamento. Após o casamento, as mulheres Beta Israel tradicionalmente usam um véu ou um lenço na cabeça como forma de demonstrar o seu estado civil e o seu compromisso com o casamento. O uso do véu é um sinal de respeito e modéstia, e é uma forma de honrar a Deus e a sua família. As diferenças entre as vestes. As vestes das mulheres Beta Israel não mudam radicalmente após o casamento. As roupas são as mesmas, mas a mulher casada usa um véu ou um lenço na cabeça. O véu é um sinal de sua nova vida e de seu compromisso com o casamento. O contexto atual. Com a imigração para Israel, a maioria das mulheres Beta Israel se adaptou às vestes modernas, mas muitas ainda usam as vestes tradicionais em ocasiões especiais, como casamentos, festas, feriados religiosos. As vestes tradicionais são uma forma de honrar a sua herança e a sua cultura e de manter a sua identidade como Beta Israel. Em suma, as vestes das mulheres Beta Israel são um reflexo da sua cultura e tradição e são um sinal de modéstia, respeito e devoção a Deus. As vestes não mudam radicalmente após o casamento, mas o uso do véu ou do lenço na cabeça é uma forma de demonstrar o seu estado civil e o seu compromisso com o casamento. Para os Beta Israel, o conceito de batismo não existe da mesma forma que no cristianismo, mas sim como um ritual de purificação por imersão na água. Essa prática é central na sua tradição religiosa e serve a propósito de pureza ritual, não de salvação ou de admissão em uma fé, como no batismo cristão. Micá para a pureza. Assim como no judaísmo rabínico, os Beta Israel utilizam a Micá, do hebraico, que significa reunião de água viva, como um tanque ou piscina de água da chuva ou de uma fonte natural para o ritual de purificação. A imersão na Micá é vista como uma forma de se purificar de impurezas rituais, não de pecados morais. A purificação é necessária para se aproximar de Deus e participar de rituais sagrados. O rito e o seu significado. A imersão na Micá é um ato de renovação espiritual e de conexão com a comunidade. Para as mulheres, a imersão na Micá é um ritual de purificação após a menstruação ou o parto, para que possam retornar à pureza ritual e participar da vida religiosa. Para os homens, a imersão na Micá pode ser feita para se purificar de impurezas rituais antes de entrar no templo, em um sentido simbólico, ou antes de participar de rituais sagrados. Diferenças do batismo cristão. É importante notar que a imersão na Micá é diferente do batismo cristão em vários aspectos. Propósito.
A Miká é um ritual de purificação ritual, enquanto o batismo cristão é um ritual de salvação e de admissão na fé. Frequência. A imersão na Miká pode ser feita várias vezes ao longo da vida, dependendo das necessidades rituais, enquanto o batismo cristão é um evento único. Conceito de pecado. A Miká não purifica a pessoa de seus pecados. No judaísmo, o arrependimento e a oração são que purificam a pessoa de seus pecados, enquanto o batismo cristão é visto como a purificação dos pecados. Em suma, a imersão na água no judaísmo Beta Israel é um ritual sagrado e importante, mas é um ritual de purificação, não de batismo. É uma forma de honrar a Deus e de manter a pureza ritual, mas não tem a mesma conotação de salvação ou de admissão na fé que o batismo cristão. A conversão ao judaísmo Beta Israel é um tópico complexo e historicamente único, diferente do processo de conversão no judaísmo rabínico. A razão para isso reside no fato de que, por séculos, os Beta Israel se consideravam a única comunidade judaica remanescente no mundo. Visão histórica: a ausência de conversão. Historicamente, o judaísmo Beta Israel não praticava conversão de não-judeus. Sua identidade era baseada na descendência biológica, ou seja, para ser um Beta Israel, era preciso nascer em uma família Beta Israel. A ausência de um processo de conversão pode ser atribuída a vários fatores. Isolamento geográfico. A comunidade vivia em isolamento geográfico da Etiópia, sem contato com outras comunidades judaicas ou com pessoas interessadas em se converter. Perseguição. A comunidade era frequentemente perseguida por grupos cristãos e muçulmanos, e a conversão era vista como um risco para sua segurança e a sua identidade. Crença em um povo eleito. Os Beta Israel se consideravam os únicos guardiões da aliança entre Deus e o povo de Israel, e a conversão de não-judeus era vista como uma violação dessa aliança. O processo de conversão na atualidade. Com a imigração para Israel, a maioria dos Beta Israel se integrou às comunidades judaicas rabínicas. Como resultado, o processo de conversão é agora regido pelas leis e tradições do judaísmo rabínico. A conversão no judaísmo rabínico é um processo longo e complexo que exige estudo da Torá, o estudo da Torá, do Talmud e da história judaica, prática religiosa, a prática das leis e costumes judaicos, como a circuncisão e a imersão na Miká, aceitação pela comunidade, a aceitação pela comunidade judaica. Em suma, a conversão ao judaísmo Beta Israel é um tópico que reflete a sua história e tradições únicas. A comunidade não praticava a conversão, mas a sua imigração para Israel e a sua integração com as comunidades judaicas rabínicas mudaram a sua abordagem. O Tribunal Rabínico, que é a autoridade máxima de interpretação da lei judaica, e o judaísmo Beta Israel têm uma relação complexa e historicamente tensa, especialmente após a imigração da comunidade etíope para Israel. A ausência de um tribunal rabínico. Historicamente, o judaísmo Beta Israel não tinha um tribunal rabínico. A sua autoridade religiosa era exercida pelos Kesim, sacerdotes, que interpretavam a lei e as tradições com base no Orit, o Pentateuco, e na tradição oral da comunidade. Essa hierarquia se opunha à centralidade do judaísmo rabínico, que tem um sistema legal complexo e hierárquico, o reconhecimento e a polêmica. A relação entre os dois grupos mudou drasticamente com a imigração em massa dos Beta Israel para Israel. O Sinédrio, o Tribunal Rabínico de Israel, reconheceu os Beta Israel como judeus, mas com algumas reservas. O Sinédrio exigiu que os Beta Israel passassem por um processo de conversão para se juntarem oficialmente ao judaísmo rabínico. O processo, chamado de Agacha Giur, era uma conversão que exigia que os Beta Israel se submetessem a um ritual de imersão na Miká, banho ritual, e a uma aceitação formal da lei rabínica. A exigência gerou protestos e tensões na comunidade Beta Israel, que se sentia desrespeitada e humilhada por ter que se converter à sua própria religião. O fim da polêmica. Após anos de protestos e manifestações, o governo israelense, em 2003, reconheceu os Beta Israel como judeus. O reconhecimento abriu caminho para a plena integração da comunidade na sociedade israelense e na religião judaica. Em suma, a relação entre o Tribunal Rabínico e o judaísmo Beta Israel é um reflexo das complexas e tensas relações entre as tradições judaicas. A tensão se deve à natureza única da tradição Beta Israel, que se desenvolveu em isolamento por séculos, e à sua recusa em aceitar a autoridade do judaísmo rabínico.
O reconhecimento dos praticantes do judaísmo Beta Israel como judeus é uma história complexa e de grande importância, marcada por séculos de isolamento, resgate e desafio de integração. A aceitação oficial de sua judeidade por parte das autoridades religiosas de Israel foi um passo crucial, mas não foi um processo simples. O reconhecimento oficial. O reconhecimento formal veio em 1973, quando o rabino-chefe sefardita de Israel, Ovadia Yosef, emitiu um pronunciamento religioso, uma psicá, declarando que os Beta Israel eram descendentes de judeus e, portanto, deveriam ser considerados judeus por completo, sujeitos às leis e obrigações da Torá. Esta decisão foi um marco. No entanto, o reconhecimento pleno, sem exigências adicionais, não foi imediato. O rabinato israelense exigiu que, para serem aceitos como judeus sob a lei religiosa rabínica, os Beta Israel se submetessem a um ritual de conversão simbólico, incluindo a Tevilá, imersão em uma mikveh, e, para os homens, uma tafá dambrit, retirada de uma gota de sangue do pênis, em caso de já serem circuncidados. A controvérsia e o fim das exigências. Essa exigência causou grande controvérsia e revolta na comunidade Beta Israel. Eles viam isso como uma humilhação e uma negação de sua história e fé. Argumentavam que, por gerações, haviam preservado o judaísmo em isolamento e que submeter-se a um processo de conversão era insensato e desrespeitoso. Após anos de protestos e pressão pública, as autoridades israelenses finalmente cederam. Em 2003, o rabinato-chefe de Israel anunciou que a maioria dos Beta Israel seriam aceitos como judeus sem exigências adicionais. Essa decisão representou o fim de uma longa luta pela dignidade e pelo reconhecimento. A história do reconhecimento dos Beta Israel como judeus é um testemunho da resiliência, de sua fé e da complexidade da identidade judaica. Ela mostra como uma comunidade pode manter sua fé em isolamento por milênios e, no final, ser reconhecida como parte de um povo maior. A convivência entre os praticantes do judaísmo Beta Israel e os demais judeus em Israel, em geral, pacífica e solidária, mas não isenta de desafios e tensões. A história de integração da comunidade etíope é complexa e reflete a diversidade cultural e religiosa do próprio Estado de Israel. A convivência em áreas urbanas. Nas grandes cidades de Israel, a maioria das pessoas convive pacificamente. As crianças estudam nas mesmas escolas, os vizinhos vivem nos mesmos bairros e os adultos trabalham nas mesmas empresas. A sociedade israelense é, em muitos aspectos, um caldeirão de culturas, e a comunidade Beta Israel se adaptou e se integrou à vida moderna. Desafios e tensões. Apesar da convivência, a comunidade Beta Israel enfrenta desafios únicos. A maioria dos imigrantes etíopes são de origem rural e de tradição religiosa, diferente do judaísmo rabínico, o que dificulta sua integração. Há casos de discriminação, racismo e pobreza que ainda são problemas sérios. Solidariedade e ajuda mútua. A solidariedade é uma parte central da cultura judaica e tem sido demonstrada de várias formas. Há muitas organizações e grupos de ajuda que trabalham para ajudar a comunidade Beta Israel a se integrar à sociedade israelense. Esses grupos oferecem ajuda com moradia, educação, emprego e outros serviços. Em suma, a convivência entre praticantes do judaísmo Beta Israel e os demais judeus em Israel é um processo em andamento. Há desafios a serem superados, mas a comunidade Beta Israel está trabalhando para se integrar à sociedade e à religião judaica, e a solidariedade e a ajuda mútua são uma parte fundamental desse processo. A questão dos casamentos intercomunitários, casamentos entre Beta Israel e outros judeus, é um tema que levanta questões complexas sobre identidade, tradição e integração dentro da sociedade israelense. Visão histórica. Casamentos endogâmicos. Historicamente, devido ao seu isolamento na Etiópia, os casamentos no judaísmo Beta Israel eram quase exclusivamente endogâmicos, ou seja, realizados apenas entre membros da própria comunidade. Isso servia para preservar a identidade, as tradições e a linhagem do grupo. As leis e os costumes de casamento dos Beta Israel são muito estritos e se baseiam na tradição oral dos Kesim, sacerdotes, os líderes religiosos da comunidade. As cerimônias de casamento são rituais complexos e cheios de simbolismo. Casamentos atualmente, há integração em Israel.
Com a imigração para Israel, os casamentos entre os Beta Israel e outras comunidades judaicas se tornaram mais comuns, especialmente entre as gerações mais jovens. A integração na sociedade e nas instituições de ensino israelenses levou ao contato diário entre os jovens Beta Israel e outros judeus. No entanto, a aceitação desses casamentos nem sempre foi fácil. O rabanato israelense, o Tribunal Rabínico de Israel, tem uma visão muito estrita sobre quem pode casar com quem exige um processo de conversão para aqueles que não são considerados judeus segundo a Halachá, a lei judaica. Desafios e controvérsias. Embora o rabanato tenha reconhecido a judeidade dos Beta Israel, alguns rabinos ainda questionam a validade do casamento e exigem uma conversão simbólica para os membros da comunidade. O problema é que a conversão é vista como uma negação da identidade e da herança judaica. Em suma, os casamentos entre os Beta Israel e outros judeus em Israel são reflexo do processo de integração da comunidade. Embora a maioria das famílias aceite os casamentos, ainda há desafios e controvérsias a serem superados. A Halachá, a lei judaica, e o judaísmo Beta Israel têm uma relação complexa e cheia de nuances. Embora ambas as tradições se baseiem na Torá, a forma como interpretam e aplicam a lei é radicalmente diferente. A Halachá no judaísmo rabínico. No judaísmo rabínico, a Halachá é um sistema legal complexo e em constante evolução. Ela é baseada na Torá escrita, o Pentateuco, e na Torá oral, o Talmud e outros textos, que são interpretados por rabinos ao longo dos séculos. A Halachá é um corpo de leis que cobre todos os aspectos da vida judaica, desde a dieta e a vida familiar até a oração e as relações sociais. A Halachá no judaísmo Beta Israel. Para o judaísmo Beta Israel, a Halachá é muito mais simples e direta. Eles não têm um sistema legal complexo como o judaísmo rabínico, e a sua lei é baseada apenas no Orit, o Pentateuco. A sua tradição oral é transmitida pelos Kessim, sacerdotes, que interpretam a lei diretamente da Bíblia. A Halachá do judaísmo Beta Israel é menos formal e menos rígida do que a do judaísmo rabínico. Principais diferenças. As principais diferenças entre a Halachá do judaísmo Beta Israel e a do judaísmo rabínico são: a ausência do Talmud. A Halachá do judaísmo Beta Israel não inclui o Talmud, que é a base da Halachá do judaísmo rabínico. Interpretação. A interpretação da lei no judaísmo Beta Israel é mais direta e literal, enquanto a do judaísmo rabínico é mais complexa e depende de uma vasta literatura de textos. Costumes. A Halachá do judaísmo Beta Israel tem costumes e rituais que são exclusivos da comunidade, como a prática de se purificar em um rio em vez de uma micá e a proibição de comer carne e laticínios juntos no mesmo dia, e não na mesma refeição. O contexto atual. Com a imigração para Israel, a maioria dos Beta Israel se integrou às comunidades judaicas rabínicas. No entanto, muitos ainda mantêm as suas tradições e costumes. A tensão entre a Halachá do judaísmo Beta Israel e a do judaísmo rabínico é um dos principais desafios que a comunidade enfrenta em sua integração. Em suma, a Halachá e o judaísmo Beta Israel são duas faces da mesma moeda. Ambas as tradições se baseiam na Torá, mas a forma como interpretam e aplicam a lei é diferente. A Halachá do judaísmo Beta Israel é mais simples e direta, enquanto a do judaísmo rabínico é mais complexa e formal. A integração e a boa convivência entre os praticantes do judaísmo Beta Israel e os demais judeus em Israel são um processo contínuo, com avanços significativos e desafios persistentes. A história da comunidade etíope é única, e a sua absorção na sociedade israelense é um dos maiores projetos de imigração e integração do país. Avanços na integração. A integração tem sido bem-sucedida em muitos aspectos. As gerações mais jovens, nascidas e educadas em Israel, estão plenamente integradas na sociedade. Eles frequentam escolas públicas, servem nas Forças de Defesa de Israel, FDI, e se destacam em áreas como tecnologia, educação e artes. A maioria dos jovens Beta Israel fala hebraico fluentemente e se identifica com a cultura israelense moderna. A convivência diária é, em geral, pacífica e solidária. Os casamentos entre membros da comunidade Beta Israel e outros judeus estão se tornando mais comuns, o que demonstra uma abertura e aceitação crescentes. Além disso, há um esforço do governo e de organizações sociais para promover a integração e combater o racismo. Desafios persistentes.
Apesar dos avanços, a integração enfrenta desafios. As primeiras gerações de imigrantes etíopes, que viveram em comunidades rurais e isoladas, têm dificuldade em se adaptar ao ritmo e à cultura urbana de Israel. A falta de experiência com a vida moderna, a barreira do idioma e a pouca educação formal são obstáculos que dificultam a sua integração. A pobreza e a discriminação ainda são problemas. A comunidade Beta Israel enfrenta taxas de desemprego e pobreza mais altas do que a média da população, e casos de racismo e discriminação ainda são relatados. A tensão entre a tradição do judaísmo Beta Israel e a Halachá, lei judaica, do judaísmo rabínico também é uma fonte de atrito. Solidariedade e ajuda mútua. A solidariedade é uma parte fundamental da cultura judaica e muitas organizações e grupos de ajuda trabalham para ajudar a comunidade Beta Israel a se integrar. O Estado de Israel também tem programas de apoio, como assistência com moradia, educação, emprego e saúde. A convivência entre os Beta Israel e outros judeus é um reflexo das complexas e tensas relações entre as tradições judaicas, mas a solidariedade e a ajuda mútua são sinal de que a comunidade está unida em sua fé e em sua história.